Eu recebo no estúdio da Mirante News FM, estúdio Deni Cabral, deputado federal Aloísio Mendes, que também é presidente estadual do Republicanos. Deputado, de mais nada, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente para conversar um pouco com a gente e com os nossos ouvintes. Bom dia. Muito bom dia, Jorge. Eu que agradeço essa oportunidade de estar novamente aqui nesse programa de grande audiência. Deputado, vamos falar um pouco logo, iniciar pela PEC da segurança. O senhor está com uma missão aí árdua, mas muito importante, de presidir uma comissão que está tratando dessa PEC, que muita gente está tendo a expectativa e esperança de dias melhores, já que a gente tem visto cada vez mais o crime organizado, com perdão da redundância, bastante organizado. Ontem mesmo teve uma operação em São Paulo, tem motéis, postos de combustível, motéis, empresas de ônibus, eles já têm ramificação. Como é que está esse avanço e essa responsabilidade com relação a essa PEC da segurança? Jorge, sem dúvida nenhuma, é a grande responsabilidade, porque hoje, qualquer pesquisa nacional, Jorge, a gente identifica que o maior problema do cidadão brasileiro hoje não é a segurança, é a insegurança pública. Nós temos discutido muito isso internamente na comissão, de que o Brasil está se transformando num narco-estado. E essas operações recentes mostram isso. O que se imaginava antes, que o crime estava na periferia, hoje a gente tem uma visão clara que ele galgou vários degraus. Você disse essa operação, a quarta ou quinta nesse ano, onde se identificou que o crime organizado se infiltrou nos setores produtivos da sociedade brasileira, postos de gasolina, distribuidores de combustível, transporte, motéis, e hoje no sistema bancário, né? Por isso mostra que essa infiltração do crime organizado na sociedade brasileira hoje está grave, e a gente, se não tomar uma providência urgente com relação a isso, o Brasil caminha a passos largos para viver o que o México está vivendo hoje, a Colômbia viveu tempos passados. E hoje, presidindo essa comissão, a gente tem essa responsabilidade de entregar à sociedade um projeto que venha atender a esse anseio muito grande de mais segurança pública. E a dificuldade é porque nós vivemos um país hoje muito polarizado. A visão da direita de segurança pública é totalmente diferente da esquerda, né? E a gente tem que fazer com que esses dois setores se conscientizem de que a sociedade não quer mais essa briga ideológica com relação ao sistema. Ela quer resultados práticos e concretos e rápidos. E é possível isso, diante dessa polarização e também diante de realidades tão distintas que, às vezes, o problema que a gente tem aqui no norte do país não é o mesmo problema lá no sul? É possível fazer algo que alcance o objetivo de todo o país? Olha, graças a Deus, tanto eu quanto o relator, deputado Mendonça Filho, temos o mesmo pensamento, né? A gente não pode deixar esse assunto ser contaminado, primeiro, por questões ideológicas e, segundo, por questões corporativistas, né? Eu tenho recebido pessoas do Brasil inteiro como presidente da comissão, e o que me espanta, que me deixa entristecido, é que grande parte das pessoas que nos procuram para tratar de assuntos com relação à PEC tratam exclusivamente de assuntos corporativos. Todo mundo quer resolver o seu problema pessoal em detrimento de um problema maior, que é o problema de insegurança que o país vive. Mas tanto eu quanto o deputado Mendonça estamos fechados no objetivo claro e específico de entregar à sociedade um projeto que atenda os anseios dela. Nós não vamos deixar esse projeto tão importante, eu considero o projeto mais importante que tramita hoje no Congresso Nacional, ser contaminado por isso. E a gente precisa, e quem migrar para esse caminho, quem impugnar por esse caminho, vai ter que responder à sociedade. Quem fizer com que esse projeto tão importante não atinja os objetivos importantes que a sociedade quer hoje e significativos, vai ter que responder por isso. Então, eu acho, e a gente tem conseguido hoje, mesmo com esse viés ideológico muito grande, conscientizar os membros da comissão de que é importante que todos estejam imbuídos de um único propósito: entregar à população brasileira, à nossa sociedade, algo que vá realmente melhorar o sentimento da população com relação à segurança pública. Diante, deputado Aloísio, dessa situação, dialogar tem sido algo muito importante. O senhor esteve recentemente em São Paulo, conversando com o governador Tarcísio de Freitas. Como é que foi essa conversa? Como é que está a receptividade também dos governadores com relação a essa PEC da segurança? Eu fiz no plano de trabalho, junto com o deputado Mendonça, uma pauta de visitar 5 governadores, um de cada região do Brasil. Iniciamos por São Paulo por questões óbvias. É o estado mais rico da federação, o estado mais populoso, o estado que tem tido uma política de segurança pública em grande ponto exitosa. Nós vimos essas operações recentes, todas feitas no estado de São Paulo, e porque também hoje o maior segmento, a maior representatividade do crime organizado teve a sua gênese em São Paulo, que é o PCC. Uma organização criminosa hoje que transcendeu as fronteiras do Brasil e da América do Sul, está hoje em vários países, inclusive da Europa. Então nós fomos colher com o governador de São Paulo, primeiro, subsídios
que ele poderia fazer para acrescentar ao nosso projeto, colher informações importantes sobre o problema que São Paulo vive, de que forma está combatendo isso, e principalmente conversar com o governador do estado e o secretário de Segurança Pública, meu colega Guilherme Derrite, que é deputado federal também, policial de carreira, quais são as formas que São Paulo está encontrando para fazer frente a esse avanço do crime organizado. A reunião foi muito positiva, inclusive convidamos o governador Tarcísio e o secretário Derrite, eles vão participar de uma audiência pública em Brasília para expor esse tema, o que São Paulo tem feito, como São Paulo entende que nós podemos avançar no combate à criminalidade, principalmente com relação ao crime organizado, e faremos isso com outros governadores. Vamos visitar um governador do Nordeste, um governador do Sul, um do Centro-Oeste e um do Norte, para colher de todas as regiões do Brasil informações que possam contribuir para a formação desse projeto tão importante. É claro que tem importância e precisa de celeridade, mas também não dá para ser feito a toque de caixa, sem discutir, sem dialogar. Vocês têm prazo, deputada Luiz, vocês estabeleceram prazo dentro da comissão para levar o assunto para o plenário, enfim? Olha, nós recebemos do presidente Hugo Mota uma solicitação para que a gente desse a maior celeridade possível a esse tema, porque é um tema que realmente incomoda a todos nós, né? Mas, assim, dado a implantação da PEC e as discussões que nós estamos travando, nós temos uma expectativa de até primeira quinzena de dezembro entregar o projeto pronto para ser votado na comissão e ser levado imediatamente ao plenário. Mas nós estamos vendo que, em função do número de audiências públicas que foram solicitadas, o número de emendas que foram apresentadas e a dimensão e o problema que é segurança pública, que talvez a gente não consiga concluir esse calendário. Mas nós temos aqui como marca final, data final, para entregar o projeto concluído para votação no plenário até o início de março. Vamos fazer todos os esforços possíveis, inclusive a previsão de 2 reuniões por semana, talvez façamos 3, para tentar ainda no final desse ano entregar o projeto para a votação. Mas eu vejo isso com muita dificuldade, né? Embora o esforço grande vá ser feito nesse sentido, mas se não for possível, acho que o tema é tão importante, é um assunto que impacta tanto a vida do cidadão brasileiro, que às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Talvez a gente precise estender um pouquinho mais o trabalho para entregar um projeto que realmente vá de encontro ao anseio da nossa população. Deputado Luiz Mendes, vamos falar de outra PEC. Nós tivemos a votação da PEC das prerrogativas, que chama de PEC, alguns convencionaram de PEC da blindagem, que passou na Câmara, mas acabou sendo arquivada no Senado. E na Câmara, o senhor, inclusive, como a maioria dos deputados do Maranhão, votou a favor. Queria lhe ouvir o porquê desse voto e o senhor entende que, de fato, essa PEC poderia agregar algo ao Brasil. Olha, Oswaldo, eu fui, assim, um defensor do início da discussão dessa PEC. Eu acho que a gênese dela era muito positiva. Nós temos visto hoje deputados e senadores serem punidos e representados criminalmente por palavras feitas na tribuna do Senado e da Câmara. Então, o que temos no artigo 53 da Constituição é muito claro, que todos somos imunes por palavras, gestos e votos. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Nós temos acompanhado vários deputados, eu tenho aqui, para citar rapidamente, o deputado Marcel Van Hatten, um colega meu, deputado Carlos Jodi, deputado Gustavo Gaia, que estão sendo representados criminalmente no Supremo por palavras que fizeram durante o exercício do mandato na tribuna da Câmara Federal. E isso não pode acontecer, né? Então, eu acho que o início da discussão sobre a PEC, ele era muito positivo, e eu fui favorável. Era a PEC das prerrogativas com relação a palavras, votos e gestos. Infelizmente... Baseado, inclusive, no caso do deputado Daniel, né? Daniel, exatamente. Mas, infelizmente, o projeto que nasceu com um ponto muito positivo, ele foi deturpado durante a sua tramitação, ele foi contaminado por outros interesses. E eu fui um grande crítico disso, né? Eu acho que você incluir presidente de partido sem nenhuma justificação plausível para atender um único presidente de partido que está hoje enrolado aí, quando você inclui o voto secreto, quem é que vai ter vergonha de botar a sua digital para livrar um colega, deputado ou senador, que está sendo criminalizado porque falou alguma coisa da tribuna? Eu não teria nenhuma vergonha de votar assim. E eu, pessoalmente, tinha uma questão pessoal no Maranhão, que eu tenho um confronto aqui com um grupo político, né, que está sendo hoje representado no Supremo, está sendo processado no Supremo, hoje já é uma ação penal. E como é que eu ia votar? Porque se isso fosse aprovado, teríamos que retornar esse caso para a Câmara para ter o aval. Então, eu particularmente fui contra essa inclusão do voto secreto com relação à inclusão de presidente de partidos, disse isso na reunião de líderes, disse que iria votar contra, mas nós temos uma coisa no Congresso Nacional, que é o fechamento de questão. O meu partido, infelizmente, fechou questão com relação a isso, né, ao contrário do que eu me posicionei, e eu tive que acompanhar esse voto.
Mas, assim, dei graças a Deus do Senado ter enterrado essa PEC, porque da forma como ela foi construída, ela não seria muito difícil a gente justificar isso para a sociedade. Mas também entendo que o Senado agiu de maneira covarde. Porque, na verdade, eu participei dessas conversas. Havia um acordo com o Senado de que, votado na Câmara, ele seria votado no outro dia no Senado. Dado a grande repercussão, né, que esse assunto tomou, e justificadamente, os senadores, de forma covarde, retiraram aquele compromisso feito com o presidente Hugo Mota e arquivaram a PEC. Né? E mais grave do que isso, Oswaldo, eu acho o seguinte: quando você dá um voto, você tem que assumir a sua responsabilidade. Né? Deputados que estão entrando no Supremo para anular os seus votos, deputado que está indo para a rede social chorando, dizendo que se arrependeu do voto, não, eu jamais farei isso. Eu assumo a minha responsabilidade pelo voto que eu dei um voto contrariado em função da mudança do projeto inicial, mas eu assumo meu voto e jamais faria o que estão fazendo agora. As pessoas precisam ter a hombridade, o caráter e a coragem de assumir as suas atitudes. Mas e agora, deputado Luiz, diante disso, assim, porque lá, como o senhor bem colocou, quando ele foi idealizado, salvo engano, acho que foi pelo Celso Sabino, que hoje é ministro do Turismo. E era exatamente nisso, para garantir mais aos parlamentares, principalmente nesse enfrentamento que tem tido, infelizmente, com o STF, pela essa postura também de protagonismo que a gente tem visto do STF exagerado, e não aceitar críticas, e o caso do Daniel Silveira foi emblemático para isso, acaba se perdendo esse norte. Há essa possibilidade de voltar o assunto a ser discutido, focando exatamente e apenas nessa prerrogativa de blindar ou preservar os deputados e senadores do poder de falar, de fala, de opinião, de crítica? Eu acho que, Jorge, agora esse assunto foi contaminado por essa tentativa de aprovar essa PEC, né? Uma PEC que nasceu como uma PEC das prerrogativas. Perfeito. De maneira clara, o termo era PEC das prerrogativas. Ele acabou se transformando num outro instrumento de proteção àqueles que devem à justiça e que quiseram se blindar com relação a isso. Eu acho que agora a gente tem que retomar o assunto com relação ao que está claramente no artigo 53 da Constituição, que eu vou dar uma lida para você aqui, que eu acho que não precisava explicar melhor isso, né? Está aqui claramente. Era só cumprir, né? Pois é. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Chama-se imunidade material. Isso está claro na Constituição. Isso não cabe interpretação nisso, Oswaldo, ou Jorge. Então, você, lendo a Constituição, Jorge, não precisava mais do que isso. Mas, infelizmente, hoje, cada ministro do Supremo tem a sua Constituição, tem a sua interpretação de algo que não cabe interpretação. Então, Jorge, eu acho que basta a gente focar e cobrar que os ministros do Supremo respeitem o que está dito na Constituição. Porque senão, Jorge, nós vamos ter um Congresso acovardado, um Congresso que vai ser eleito sem condição de defender os seus pontos de interesse, a posição da população, e a gente vai ter um Congresso que não vai prestar o serviço que a população espera dele. Então, eu acho que um novo projeto nesse sentido, eu acho que ele foi contaminado por esse resultado. Mas eu acho que a gente tem agora insistir para que o artigo 53 da Constituição seja respeitado como ele está escrito na Constituição. PEC da anistia é um assunto que também tem gerado um debate. Muita gente defende uma anistia geral e total, muita gente fala em anistia parcial, muita gente que é contra. O senhor já se posicionou a favor. Eu queria saber como é que está o trâmite, as negociações com o Paulinho da Força, que é quem está responsável por criar essa PEC, e o seu posicionamento. Jorge, eu não escondo de ninguém, eu fui vice-líder do governo Bolsonaro no governo passado. Sou um homem, desde o início da minha vida profissional, jovem, sou um homem de centro-direita, isso também não escondo de ninguém, nunca escondi, sempre assumi minhas posições. Mas eu fui contra, quando se iniciou essa discussão do projeto de anistia, uma anistia ampla, geral e restrita, da forma como ela foi idealizada. Porque o início da discussão com relação a esse projeto era atingir justamente aquelas pessoas que participaram daquele evento do dia 8 de janeiro e que muitas das pessoas que foram presas e condenadas não cometeram crime algum. Estavam ali participando de um movimento patriótico e foram levados àquele momento ali da turma, não vai. Então, assim, eu acho que as penalizações com relação às atitudes que aquelas pessoas tomaram foram excessivas. Se você pegar, vamos pegar um exemplo claro aqui, a famosa Débora do Batom, que pichou uma estátua com batom lá. 17 anos de cadeia. Aquela Richthofen de São Paulo, que matou o pai e a mãe, foi condenada a 15 anos de cadeia. Eu citei muitas das vezes aqui o caso, não sei se o senhor vai recordar,
de um veterinário que tirou a vida de um proprietário dono de uma pizzaria, foi condenado a 12 anos. 12 anos. E aí tirou a vida de alguém. Tirou a vida de alguém de forma brutal, covarde, né? Pega 12 anos. Aí uma pessoa que participa de um ato daquele criminoso, eu acho que entrou, depredou, quebrou, merece ser punido. Sim, claro. Mas punido de forma correta. Você não pode penalizar uma pessoa dessa com 20 anos de cadeia, 17 anos de cadeia. Então, o intuito desse projeto era isentar essas pessoas das penas absurdas, que o Supremo não julgou conforme a lei, julgou com o fígado. Os ministros que viram o Supremo invadido, que sentaram na cadeira de um ministro, que pegaram a toga de um ministro, pegaram a porta. Então, aquela votação ali foi com o fígado, não foi com a lei. Então, a nossa intenção era isso, é que essas pessoas fossem penalizadas de acordo com o crime que cometeram, com penas de 4, 5 anos por depredação, tal, e que talvez não ficassem nem presas. Mas, infelizmente, isso não foi o que aconteceu. Agora, uma PEC ampla, geral e restrita, que atinja também aqueles que a gente, acompanhando as investigações aí, que realmente tentaram conspirar contra as eleições, eu acho que eles precisam ser penalizados. Agora, o assunto que nós estamos discutindo hoje não é mais uma PEC, não é mais um projeto de anistia ampla, geral e restrita, é especificamente com relação à dosimetria das penas, que inclusive tem a simpatia do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que avançou demais. E esse projeto eu sou totalmente favorável. O deputado Paulinho da Força teve essa semana, anteontem, na nossa bancada, o Republicanos, de forma muito clara, se posicionou a favor de uma redução de penas, não da imputabilidade nem a absolvição de maneira geral daqueles que participaram de algum ato que não foi especificamente o dia 8 de janeiro. O senhor tem sido um crítico também de alguns posicionamentos do STF, até por conta do que a gente tem vivenciado aqui no Maranhão com relação à eventual perseguição política. Como é que está esse debate internamente dentro da Casa, até mesmo também dentro do Senado, do Congresso de maneira geral? Há essa visão de que o STF, de fato, tem avançado muito, tem ultrapassado os limites e ocorrido perseguições políticas em alguns casos? Sem dúvida nenhuma. Ninguém hoje que, em sã consciência, não reconhece que o Supremo assumiu uma primazia hoje com relação aos outros poderes que não é salutar para a democracia, né? Nós temos que ter equilíbrio e independência entre os poderes, e isso não está acontecendo. Nós temos decisões que estão sendo tomadas no Congresso Nacional por maioria absoluta de mais de 3/5 dos votos e que são levadas ao Supremo e são anuladas. Então, a gente precisa entender que país a gente quer para o Brasil. Se é um Supremo, um país onde o judiciário tem essa primazia com relação às decisões finais, ou é um Estado democrático de direito onde a independência e a harmonia dos poderes tem que prevalecer. E isso não está acontecendo. É até curioso, eu tive essa audiência com o governador Tarcísio essa semana, e assim que eu entrei lá, e conheço o governador Tarcísio há muito tempo, convivi com ele muito no governo passado, somos até vizinhos de porta em Brasília, fomos vizinhos lá de apartamento, e a primeira coisa que ele me disse, olha, que coisas absurdas estão acontecendo no Maranhão com relação ao governador, né? Então, assim, isso é uma questão que hoje permeia todo o Brasil. E não é só com relação ao Maranhão, é com relação a várias posições, né? Eu acho que a gente precisa dar um freio de arrumação nessa questão. Eu acho que a gente precisa, o Supremo, o Congresso e o próprio Executivo, entender que isso não faz bem para o país, né? Nós não podemos ter juízes, seja da Suprema Corte, seja de instâncias inferiores, politizando a questão judiciária, né? Isso é muito ruim para o país, né? Cria-se uma insegurança jurídica. Quando eu te digo aqui que está na Constituição, no artigo 53, que os parlamentares são livres para opiniões, votos e posições, e nós estamos vendo parlamentares respondendo criminalmente por isso, é um sinal que há um descompasso entre o que está na Constituição e o que está sendo praticado. Então, eu acho que o Brasil precisa urgentemente discutir isso, rever essas coisas, para que a gente possa viver normalmente num Estado equilibrado, democrático, onde as pessoas se respeitem mais e os poderes se respeitem mais. Mas, deputado, assim, e entre vocês, entre a classe política, há uma discussão de assumir meia-culpa? Porque, por exemplo, a PEC das prerrogativas, o PEC da blindagem, eu também me posicionei contrário. Mas não teve nada. Foi uma votação, a maioria votou, venceu e ia para o Senado. Ainda tinha uma outra instância. Mas aí você viu o deputado federal, que eu até acho que é um bom parlamentar, o Kim Kataguiri, né? Ele foi já no Supremo recorrer. Quer dizer, aí uma coisa que deveria ser interna entre... Aqui a gente fecha, quebra o pau, mas vence a maioria. Se for de um lado ou do outro, você tem que aceitar a vitória ou a derrota. E aí você vai, quem geralmente pede, recorre ao Supremo. Há também essa discussão de meia-culpa, dizer, gente, o problema é nosso, vamos discutir entre nós. Não tem que dar poder para quem já está se achando dono do mundo.
Isso há essa meia-culpa? Muito grande, a gente tem discutido isso internamente, mas infelizmente nós somos 513 deputados e 81 senadores, cada um tem a sua cabeça, né? Mas o que o Kim fez, inclusive eu conversei com ele outra semana, ele criticava muito os partidos de esquerda por judicializarem excessivamente as decisões. E ele foi um agora que judicializou de quem? Ainda tem o Senado para discutir Casa o assunto, de Ferreira né? e Espeto de Pau. Você não esperou nem que a coisa tramitasse e tivesse um resultado final? Quer dizer, então a gente acaba abrindo esse flanco para uma interferência, para a judicialização da política. Eu acho que nós temos que fazer uma meia-culpa, mas precisamos entender que se a gente não fizer a nossa parte, fica difícil cobrar da outra, né? Mas, além dessas questões que parlamentares, partidos políticos judicializam em excesso as decisões do Congresso Nacional, o Supremo também se sente muito à vontade para fazer essas intervenções, né? Muitas vezes ele não é provocado, né? Nós temos um inquérito que está rodando aí sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, onde ele é o relator, ele é a vítima, ele é o julgador, e o inquérito aberto de ofício. O Supremo não foi provocado, né? Coisa que nunca se viu, né? Então, assim, eu acho que todo mundo precisa parar e repensar qual é o país que nós queremos viver, da forma como nós estamos caminhando, e uma falha grave a gente precisa cobrar, porque na Constituição, a instituição, o poder, que tem a possibilidade de botar um freio ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal, que tem sido omisso e leniente com isso. Aí me pergunta por quê? Porque os senadores, muitos têm processo e tal. Eu acho que se a gente for caminhar nesse sentido de uma omissão grave, como está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal, nós vamos acabar desandando num desarrumo dessa harmonia dos poderes que nós vamos conseguir jamais recuperar. Então, eu acho que cada instituição, cada poder precisa se imbuir da sua responsabilidade e entender que se você não fizer a sua parte, vai ser difícil a gente resolver esse problema. Deputado Aloysio Mendes, o senhor também tem, obviamente, né, tem vindo aqui, dado assistência aos municípios, principalmente onde o senhor tem base, e recentemente o senhor teve com alguns prefeitos falando de apoio através da Codevasf. Como é que está essa situação? Como é que tem sido esse trabalho também feito aqui no estado do Maranhão, aos municípios? Olha, a gente sempre teve um trabalho muito municipalista aqui no estado, né, Oswaldo? Não é à toa que eu estou no meu 3º mandato, numa votação crescente, né? Jorge, eu tive 50 mil votos na primeira eleição, tive 106 na segunda e 126 na terceira, Jorge. E sendo um deputado de oposição, eu nunca tive aqui ao lado do governo, nem ao lado de prefeitura. Então, assim, isso é um resultado de um trabalho muito municipalista. Eu sou um deputado que viajo muito, acompanho meus prefeitos, sou muito diligente em Brasília, em busca de recursos, diferente de uma visão que algumas pessoas têm de criminalizar essa questão de emenda parlamentar. Eu acho que esse é um instrumento extremamente importante, principalmente, Jorge, nos estados mais pobres. Claro. Né? Então, assim, e eu não tenho nenhum medo de dizer quando eu faço uma indicação de uma emenda, porque eu não só indico, eu acompanho a execução, eu acompanho a finalização dessas obras. Então, Jorge, eu tenho muita assim, tranquilidade, como fiz ontem, já se foi ontem, assim, 5 convênios da Codevasf para prefeituras com quem eu trabalho, e faço isso com muito prazer, divulgo nas redes sociais, porque eu não acho que isso é uma atitude criminosa nem ilegal. Eu acho que é um instrumento importantíssimo que a Constituição garantiu aos parlamentares para principalmente atender lá na base dos nossos municípios. Que se não fosse isso, você acha que um burocrata em Brasília vai saber o que a cidade de Belágua está precisando, ou vai enxergar a cidade de Belágua, ou vai enxergar ontem, quando eu assinei uma emenda para um município chamado Benedito Leite, que tem 8 mil habitantes. Então, se não fôssemos nós que estamos vivendo no dia a dia desses problemas dos pequenos municípios do nosso estado, esses municípios não seriam enxergados pelo Poder Central. Então, eu acho que é um instrumento importante, tem que ser valorizado e tem que ser fiscalizado, né? Eu acho que é importante. Então, ontem, com muita alegria, fui lá assinar esses convênios de 5 municípios, de emendas que eu indiquei, e tenho certeza que todas elas, pela qualidade dos prefeitos, pelo trabalho que eu faço de acompanhar a execução dessas obras, muito em breve esses convênios se transformarão em benefício a essas cidades. Agora, o deputado Aloysio Mendes também tem que se virar, porque tem outra função, é presidente de um partido grande, né, no Brasil. E como é que está esse trabalho? Recentemente, inclusive, o Marcos Pereira esteve aqui, presidente nacional, a seu convite do Republicanos. Como é que está esse trabalho do Republicanos para o ano que vem, que é um ano de eleição? Jorge, o Republicanos historicamente, nas 4 eleições, o partido que mais cresceu percentualmente. O Republicano saiu de 3 deputados federais em 2010 e hoje nós somos 45 deputados federais e somos 5 senadores. Então, é um partido que cresce a cada eleição com relação ao número de prefeitos, número de deputados, e porque temos um partido muito bem organizado, né? O presidente Marcos Pereira é uma pessoa que se dedica full time, o tempo integral, à construção de um partido forte, um partido unido e um partido que tem crescido muito nesse tempo todo. E no Maranhão não é diferente. Eu peguei o Republicanos aqui, já estou presidente do Republicanos há 2 anos, né? E temos construído também essa história, né? Temos
temos assim fortalecido as nossas bases no interior, elegemos 20 prefeitos na última eleição, já somos 24, 4 prefeitos filiaram após as eleições ao Republicanos, temos conversa com outros prefeitos com esse interesse de filiação no Republicanos, em função do trabalho que nós temos feito no Estado. Nós temos a perspectiva real de ter um candidato à presidência do nosso partido, e isso, sem dúvida nenhuma, é um grande atrativo a um partido, né? Um candidato com condições muito fortes de disputar e com condições de ganhar uma eleição, um candidato que tem assim, uma excelente imagem, seja nos partidos de esquerda, direita. Então, tudo isso é também um atrativo muito grande para o nosso partido. E nós temos uma expectativa, e nós tivemos uma reunião essa semana, Jorge, de que o Republicanos vai sair das próximas eleições com entre 50 e 60 deputados federais ou mais, né? Então, assim, é um projeto muito audacioso, é um projeto assim que o nosso presidente Marcos Pereira botou aí na responsabilidade de cada presidente estadual, e nós temos aqui no Maranhão um compromisso de elegermos pelo menos 2 deputados federais nas próximas eleições e entre 4 e 5 estaduais. E estamos assim firmemente imbuídos desse projeto e com a convicção de que vamos cumpri-lo. Agora, ninguém está nos ouvindo, né? A audiência não está boa hoje. O senhor esteve lá com o Tarcísio de Freitas, com o governador. O que ele lhe disse? É candidato, não é candidato? Só vai tentar a reeleição em São Paulo ou vem para disputar a presidência da República? Olha, o governador Tarcísio ele tem um dilema muito importante nas suas mãos. Primeiro, que ele tem uma reeleição para São Paulo muito tranquila, né? E a gente tem que entender que São Paulo é um país, né? Eu tive com o governador, ele estava falando sobre alguns números da economia de São Paulo, são coisas impressionantes, né? É um estado muito pujante, de uma economia muito... E ele tem hoje uma aceitação de 78% do estado, né? Então, assim, ele tem uma eleição... Não existe eleição ganha para ninguém, né, Jorge? Mas, assim, ele tem uma eleição muito bem encaminhada, uma reeleição muito bem encaminhada, com uma aceitação muito grande da população de São Paulo, pelo grande trabalho que ele tem feito em todos os setores, na área da segurança, na área da infraestrutura, que é o seu carro-chefe. Mas ele tem também uma concepção, uma percepção muito grande de país. O governador Tarcísio é um patriota, é um homem que quer um país melhor para todos nós. E ele fala, eu estou disposto, né? Eu estou à disposição, mas assim, precisa haver uma convergência de forças nesse sentido. O grande defeito da direita brasileira, do centro-direita, é que um processo de autofagia, né? A gente se destrói entre a gente mesmo, né? Um atacando o outro. E o governador Tarcísio diz assim, olha, eu estou aqui à disposição, eu sou uma pessoa do diálogo, agora sim, todo dia eu recebo aqui um ataque do nosso próprio segmento da direita, né? E ele está, assim, aguardando para ver os acontecimentos. Nós tivemos também uma conversa recentemente com o governador Caiado, com outros governadores, e todos eles são unânimes de dizer que se o governador Tarcísio se lançar candidato, há uma união de forças. Há uma união de forças, né? Então, nós vamos caminhar para essa união da direita, do centro-direita, até da esquerda mais equilibrada, no sentido de ter um candidato que possa disputar com o presidente Lula, que a gente não pode negar que é um candidato forte, né? Com todo o desgaste que esse governo tem sofrido, com todos os problemas, ele já mostrou que tem um poder de resiliência, né? Muito grande. Agora, eu tenho certeza e fiquei muito animado com a conversa com o governador Tarcísio, de que ele está muito disposto a enfrentar esse desafio, né? Precisa que as condições, que os segmentos de centro e direita se mostrem dispostos a abraçar a candidatura dele e fazer com que ele seja realmente um candidato competitivo. Então, eu já tinha visto algumas conversas com o governador Tarcísio, onde ele estava muito mais reticente a essa ideia, mas eu senti ele com muito mais vontade, com muito mais disposição, desde que todo o conjunto de coisas caminhe no sentido de fazê-lo um candidato que vai representar esse segmento. Deputado Aloysio Mendes, queria lhe agradecer você ter vindo aqui, conversado com a gente, seja boa sorte, que a gente possa ter novidades em breve com relação principalmente à questão da PEC da segurança, que é um anseio de muita gente aqui no Brasil. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Oswaldo, e a gente tem a responsabilidade muito grande, eu e o deputado Mendonça, que é o relator da PEC, de entregar à sociedade o que ela está esperando. A gente não pode deixar essa oportunidade escapar, porque não se pode mais viver um Estado, um país tão inseguro, com tantos problemas de segurança pública. E você começou a nossa conversa dizendo uma coisa muito importante, que o crime organizado no Brasil já mostrou e está mostrando cada vez mais que ele é extremamente organizado. E se nós não organizarmos a nossa segurança pública, que não está organizada, nós continuaremos perdendo de goleada e o país caminha a passos largos para se transformar num narco-estado, e a gente não quer ver no país assim, tá bom? Muito obrigado a você pela oportunidade de estar aqui novamente nesse programa de grande audiência e espero ser convidado outras vezes para discutir esse tema tão importante que é a segurança pública. Com toda certeza. Deputado federal Aloysio Mendes, também presidente do Republicanos aqui no Maranhão. São 9h01 na capital do estado.